Iron Maiden não é apenas uma banda de heavy metal. É um dos maiores fenômenos da história da música pesada. Uma instituição cultural que atravessou décadas, modas, crises e gerações, sem jamais perder sua identidade. Eu sou Mosh, e se você gosta de vídeos sobre suas bandas e artistas favoritos, se inscreva no canal e deixe um gostei. Para entender o tamanho do Iron Maiden, é preciso voltar no tempo, às ruas de Londres em meados da década de 1970. A história começa em 1975, no bairro operário de Leyton, no leste de Londres. Ali, um jovem chamado Steve Harris, fã de rock progressivo, punk e futebol, decide formar uma banda diferente de tudo o que existia até então. O nome escolhido foi Iron Maiden, inspirado em um instrumento de tortura medieval. Uma escolha que já deixava claro o clima sombrio e provocador que acompanharia a banda para sempre. Desde o início, o Iron Maiden construiu não apenas um som, mas também uma identidade visual muito forte, algo que até hoje se reflete em capas de álbuns, artes, camisetas e produtos oficiais que atravessaram gerações, muitos deles ainda disponíveis para fãs que querem carregar essa história no dia a dia, como você pode conferir no link na descrição. Nos primeiros anos, a banda passou por diversas mudanças de formação. Ensaiavam em condições precárias, tocavam em pubs pequenos e dividiam o palco com bandas desconhecidas. Mas havia algo especial ali. Steve Harris tinha uma visão muito clara. Músicas longas, com linhas de baixo marcantes, letras inteligentes e uma atitude que misturava a agressividade e teatralidade. No final dos anos 1970, o Reino Unido vivia o surgimento da New Wave of British Heavy Metal. O Iron Maiden rapidamente se destacou nesse cenário, chamando a atenção não só pelo som, mas também pela imagem marcante, algo que se tornaria parte fundamental da cultura da banda. Em 1980, a banda lança seu primeiro álbum, Iron Maiden. O disco apresentou ao mundo músicas como Running Free e Phantom of the Opera, além de Ed, o mascote que se tornaria um dos símbolos mais icônicos do heavy metal. Ed não ficou apenas nas capas, ele virou estampa de pôsteres, camisetas e itens colecionáveis que até hoje fazem parte do universo do Maiden. No ano seguinte, com o lançamento de Killers, a identidade visual da banda ficou ainda mais forte. As capas começaram a contar histórias próprias, algo que muitos fãs gostam de colecionar e revisitar, seja em vinil, camisetas ou edições especiais que mantêm viva essa estética clássica. Em 1980, a chegada de Bruce Dickinson mudou tudo. Com The Number of the Beast, o Iron Maiden alcançou o mundo. O disco se tornou um fenômeno e ajudou a transformar a banda em um verdadeiro símbolo cultural, reconhecido não apenas pela música, mas também pela estética que se espalhou por camisetas, jaquetas e produtos usados por fãs nos 4 cantos do planeta. Durante os anos seguintes, álbuns como Peace of Mind, Power Slave e Somewhere in Time consolidaram o Iron Maiden como uma das maiores bandas ao vivo da história. Cada tour vinha acompanhada de artes exclusivas, cenários gigantes e versões diferentes de Ed, muitos deles eternizados em produtos oficiais que até hoje são desejados por colecionadores. Nos anos 90, mesmo enfrentando mudanças e desafios, o Iron Maiden manteve sua base de fãs fiel, uma base que sempre se identificou com a banda não apenas pela música, mas pelo sentimento de pertencimento, algo que muitos expressam usando camisetas, bonés e acessórios que representam essa conexão. A volta de Bruce Dickinson em 1999 marcou uma nova era. Com Brave New World, a banda provou que não vivia apenas do passado. As turnês dessa fase trouxeram novos designs, novas versões de Ed e uma explosão de material visual que rapidamente virou desejo entre fãs do mundo inteiro. Com o passar dos anos, o Iron Maiden passou a fazer turnês ainda mais grandiosas, viajando com seu próprio avião, o Ed Force One. Cada fase da banda gerou itens exclusivos, edições limitadas e produtos que contam, à sua maneira, a história de cada álbum e cada tour.
Mais do que números ou recordes, o Iron Maiden deixou um legado cultural imenso. Um legado que se manifesta na música, nos palcos, nas artes e na forma como fãs de diferentes gerações se identificam com essa história. O Iron Maiden nunca seguiu tendências, nunca fez concessões, e talvez seja por isso que décadas depois, sua imagem, sua música e sua identidade continuam tão fortes quanto no início. Enquanto houver fãs, palcos e histórias para contar, o Iron Maiden continuará vivo. E essa história, de alguma forma, também continua com cada fã que carrega um pedaço dela consigo.